Irmãos, é sempre bom trazermos à memória o que Deus tem realizado através de nossas comunidades de fé. E só para refrescar a memória dos irmãos, tem hora que a gente pensa, né? Poxa, não está fazendo muita coisa. Ah, sim. A gente está fazendo muitas coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós temos as devocionais que nós enviamos diariamente, né? Nos grupos de WhatsApp, que tanto tem abençoado as nossas vidas, né? Que tanto tem falado aos nossos corações. Temos também, irmãos queridos, de 15 em 15 dias, né? Os encontros com os adolescentes, né? É um momento onde a palavra do Senhor está falando de forma especial aos adolescentes. Por isso, queridos, se esforce aí na tua casa, se você tem um adolescente aí, para que ele esteja participando também nas terças-feiras dos encontros. Toda quarta-feira nós temos uma reunião de oração às 20 horas. Como é importante, como é necessário. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Se nós queremos que as nossas comunidades se mantenham de pé fortes, centradas na vontade do Senhor, precisamos estar em oração. Então, toda quarta-feira nós temos a reunião de oração. Domingo pela manhã, nós temos a EBD, a Escola Bíblica Dominical, de uma forma especial, online, para as crianças. Os coordenadores, os professores têm se empenhado para que a palavra de Deus continue falando aos nossos pequeninos. Temos também o culto presencial. O culto presencial voltou, graças a Deus por isso, né? Se você pode, né? Se faça presente aos cultos presenciais, as igrejas estão preparadas, as igrejas estão realmente debaixo de todo um preparo, né, para que haja o distanciamento, para que os irmãos se sintam realmente protegidos dentro da igreja, né? E também continuamos, assim como em toda a pandemia, né, com os cultos online. Para aqueles que não se podem fazer presentes, que continuem louvando e bendizendo o nome do Senhor, mesmo à distância. Muitas coisas estão sendo realizadas. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Podemos realizar mais? Podemos. Necessitamos. Mas para isso, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos disse: rogai ao Pai que mande trabalhadores para a sua seara. Que Deus possa estar mandando, levantando no meio do seu povo, cada vez mais, pessoas comprometidas para servi-lo, para realizar a sua obra. Não para a honra e glória de homens, para exclusivamente a expansão do seu reino, exclusivamente para o louvor do nosso Deus. Amém? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estaremos dando início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A palavra de Deus em Romanos capítulo 6, versículo 22, assim nos diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Amém. Graças a Deus nós fomos libertos pelo Senhor, pelo sangue precioso de Cristo Jesus, e por isso nós temos a oportunidade de louvá-lo, de agradecer o seu santo e bendito nome, de cultuar ao nosso Deus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento, então, com o hino Quero Salvador comigo. Dando início a este culto, vamos declarar que precisamos da presença do Senhor sempre ao nosso lado. Amém?
Quero Salvador comigo, sem Jesus não posso andar. Quero dele estar bem perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor. Seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, pois tão fraca é minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacila o pé. Confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Quero o Salvador comigo, dia a dia em meu viver, seja em luz ou entre sombras, no conflito ou no prazer, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza e sem temor. Vamos invocar a presença do Senhor, vamos confessar a Ele os nossos pecados para adentrarmos dignos em sua santa presença em culto nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, invoquemos a presença do Senhor. Senhor, te somos gratos por essa nova oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos em tua presença em culto de louvor, honra e glória exclusivamente ao teu santo e bendito nome. Senhor, reconhecemos que somos falhos, que somos indignos, que somos imerecedores do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia. Pai, por isso te pedimos perdão. Nos purifica com o seu sangue, Senhor. Nos purifica para que possamos estarmos dignos em tua presença. Pai, nos afasta do pecado, Senhor. Que o teu Santo Espírito nos esteja fortalecendo, Pai, para vencermos tudo aquilo que desagrada o teu coração. Que possamos, ó Pai, andar conforme o teu querer, conforme a tua palavra. Por Cristo Jesus oramos. Amém. Saudamos todos os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, todos os irmãos que nos acompanham, todos os amigos, que Deus os abençoe, todos os irmãos de todos os campos, né? Os irmãos da IPI Betel, os irmãos da IPI Hebron, Congregação Planalto de Viracopos, Congregação de Hortolândia, todos os nossos irmãos lá do Aeronave, que Deus esteja os abençoando ricamente. Agora eu convido a você estar abrindo a sua Bíblia no Salmo 139, nós estaremos lendo do verso 1 a 14. Salmo de número 139, versos de 1 a 14. Louvemos ao Senhor com essa leitura. Amém? Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus,
lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e as trevas e a luz são as mesmas coisas, a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Louvado seja o nome do Senhor, que nos conhece. Mais que nós mesmos, Ele nos conhece. E Ele tem colocado, como o salmista diz, a sua boa mão sobre nós. Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o Senhor. Estaremos agora louvando ao Senhor com alguns cânticos de louvor e adoração ao seu santo nome. Vamos louvá-lo? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja Sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui.
Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você hoje. Vamos louvar ao Senhor, vamos falar um pouquinho de confiança. Em Salmos 9, versículo 10 diz: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Você crê nessa palavra? Então vamos cantar um pouco sobre confiança. Vamos louvar ao Senhor. Amém? Diga assim, olha: eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não mudarás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que são por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Aleluia. O nosso Senhor não falha em nenhum momento. A palavra do nosso Deus é fiel. Que você possa confiar. Amém? Eu confio num Deus que milagre faz e que cumpre promessas. Seu imenso amor é o mesmo e não darás. Tantas bênçãos já entregou em minhas mãos, tantas outras sei que estão por vir. E por mais que o inimigo tente me parar, vou avançar e vencer, confiarei. Nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falha. Ele nunca vai falhar, amém? Louve o Senhor, diga: vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. O meu milagre vai chegar, vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer. Meu Deus está vindo, eu sei, vai acontecer. As portas vão se abrir, eu sei, vai acontecer. Meu milagre vai chegar, vai acontecer. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Confiarei, nenhum gigante é maior que o meu Deus. Eu vou viver o que Ele prometeu. Sua palavra é fiel e não falhará. Oh, não falhará. Aleluia. Eu acredito. Amém. Eu confio, Senhor Jesus. Eu confio que o Senhor é fiel. O Senhor não falha em nenhum momento. Amém. Esse é o momento que estaremos levantando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Para aqueles que não estão se fazendo presente nos cultos presenciais, estamos fazendo então o levantamento através de depósito bancário, através das transferências bancárias. Preste muita atenção, né? Serão projetados
as contas de todos os campos, né? Então, deposite o seu dízimo, a sua oferta, na conta da igreja que você frequenta. Não se esqueça disso, tá? Agora, você também, que nos acompanha, tem a oportunidade, se for movido no coração, de fazer uma oferta de amor para a nossa igreja, lembrando que cada centavo, cada recurso é destinado exclusivamente para a honra e glória do Senhor, para o seu reino, para a manutenção da sua igreja, nada para envaidecimento de homens, nem para enriquecimento de homens, somente para a obra do Senhor. E a palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9, o povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram-lhes liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Que nós também possamos nos alegrar e de forma voluntária, né, estarmos devolvendo o nosso dízimo e a nossa oferta ao Senhor. Também a palavra de Deus nos diz no Salmo 92, verso 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Esse é o momento também que nós temos de colocar os nossos pedidos, agradecimentos, nos grupos de WhatsApp, né? Não se esqueça, nós precisamos estar intercedendo uns pelos outros, nós precisamos clamar uns pela vida dos outros, né? Nós precisamos cuidar uns dos outros. E uma maneira maravilhosa que nós temos, poderosa que nós temos, de cuidar uns dos outros, é através da oração. Lógico, nós como igreja devemos fazer a nossa parte de assistir aos necessitados, aqueles que estão sofrendo, mas nós devemos, é dever, estarmos orando, suplicando, intercedendo uns pelos outros. Em tempos ainda tão difíceis, nós precisamos estar de joelhos, orando uns pelos outros. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer, né? Vamos interceder, agradecer pelos dízimos e ofertas e também pelos pedidos e agradecimentos. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos pelo pão de cada dia que não nos tem faltado. Sabemos que tudo que temos e tudo que somos vem de tuas boas mãos. Por isso, ó Pai, de forma grata e também obedecendo a tua palavra, lhe devolvemos os dízimos e as ofertas. Clamamos, ó Pai, que o teu Santo Espírito esteja orientando aqueles que estarão administrando esses recursos, que o teu Santo Espírito também esteja, ó Pai, multiplicando esses recursos para que possamos continuar realizando a tua obra e, além de realizar, expandir a tua obra, Pai. Que possamos fazer cada dia mais e mais por Cristo Jesus. Pai, também colocamos diante do teu altar os pedidos que foram levantados, o clamor do teu povo. Clamamos, ó Pai, por este momento tão difícil que passamos de pandemia, que a tua mão de cura, de poder esteja, Pai, livrando o teu povo e também trazendo sobre a humanidade o livramento deste mal. Rogamos, ó Pai, porque confiamos em Ti. Sabemos que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode, ó Pai, livrar a humanidade deste mal. Em nome de Cristo oramos. Amém. Agora é um momento muito especial que temos de ouvir a palavra do Senhor. E eu creio, eu acredito no meu coração, plenamente, que o Senhor quer falar com você nessa noite. Que o Senhor tem uma palavra preciosa para o teu coração. Então acalme aí, né, os barulhos da sua casa, acalme também os barulhos
do seu ser, né? Acalme o seu interior aí e escute a palavra de Deus. Ela vai falar com você no dia de hoje. Amém? Boa noite, irmãos, irmãs. É uma alegria poder estar com vocês, poder entrar na tua casa, onde quer que você esteja nessa hora, para poder compartilhar a palavra do Senhor. O texto da nossa meditação nessa noite se encontra em João, capítulo 2, do verso 13 ao verso 22. João, capítulo 2, do verso 13 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi à cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas e pombas. E viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas, que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso. Então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Essa é a palavra de Deus. Irmãos, para a gente entender um pouquinho do que se passa nessa passagem, primeiro a gente precisa entender, e esse é meu primeiro ponto dessa noite, a necessidade do templo. O templo sagrado, o templo de Jerusalém, ele foi idealizado, né, pelo rei Davi, mas construído pelo seu filho Salomão. A gente sabe disso, né, lá no Antigo Testamento. Nós temos o relato, eu gosto muito do relato de Crônicas, onde Davi faz uma oração lindíssima na consagração do templo, e diz a Bíblia que no momento em que o templo ele é consagrado, a Shekinah, a glória de Deus, ela se derrama de tal forma que os sacerdotes e os levitas, eles não conseguem ficar dentro do templo para poder ministrar. Tão forte, tão marcante foi a presença de Deus naquele lugar. Anos depois, né, nós sabemos que o templo foi destruído pelo rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele entra em Jerusalém e ele acaba com a cidade, acaba com o templo, de tal forma que o templo virou uma grande ruína. E aí, então, mais uma vez, anos mais tarde, quando os cativos da Babilônia eles voltam para Jerusalém, nós temos o relato também que está lá em Esdras, livro de Esdras, onde Zorobabel e Esdras eles promovem a reconstrução do templo. Acontece que, na época de Jesus, esse templo, que havia sido reconstruído, né, por Zorobabel, ele foi embelezado, fizeram uma reforma por Herodes o Grande. Herodes ele não era bem visto pelos judeus. Herodes ele não era querido, né, pelo povo judeu. Então, assim, para tentar ganhar a simpatia do povo, ele promove uma reforma no templo, uma reconstrução do templo. E ele embeleza o templo. Nós temos um relato, né, paralelo dessa passagem nos outros evangelhos, onde os discípulos eles olham para o templo e eles comentam com Jesus
sobre a beleza, sobre que maravilha que eram as pedras do templo, né? Então, esse lugar, esse templo, que a glória de Deus havia se manifestado, ele era importante porque para aquele povo, ele era o lugar onde a presença de Deus se fazia manifesta. Dentro do templo nós tínhamos, lá no começo, a Arca da Aliança, né? E da Arca da Aliança, de cima ali da tampa da Arca, né? Diz que Deus ele se manifestava ali para o sumo sacerdote, que só podia entrar no templo uma vez no ano, para poder oferecer um sacrifício, pedindo perdão pelos pecados do povo. Então, o templo ele era o lugar da presença de Deus. Mas como nós vemos nessa passagem, e esse é meu segundo ponto, o templo chega um momento que ele perde o seu propósito. O templo perdeu o seu propósito. E, irmãos, eu não consigo, acho que mensurar para vocês a radicalidade da atitude de Jesus. É muito difícil para a gente ter uma ideia, né, daquilo que Jesus fez. Porque para os líderes do povo, para os sacerdotes que conduziam o culto, eles estavam obedecendo a lei de Deus, obedecendo a lei de Moisés de uma maneira corretíssima. A lei mandava que os sacrifícios fossem feitos, eles estavam próximos da Páscoa. E o povo subia então para o templo, né, nesse período que antecedia a Páscoa, para levar os seus sacrifícios, para prestar o seu culto a Deus através da oferta que era queimada. E os líderes, então, eles creem piamente que eles estão obedecendo à vontade de Deus. Que eles estão não somente obedecendo à vontade de Deus, mas que eles estão proporcionando para o povo que o povo tenha acesso a isso. Por quê? Porque haviam os animais que eram vendidos, haviam os cambistas que trocavam dinheiro daqueles que vinham de outras nações, de outros povos. Então, assim, funcionava mais ou menos assim. Imagina que você tocou o corpo de uma pessoa morta. A lei mandava que você fosse para o templo e que você oferecesse um sacrifício para que essa atitude, né, que gerava uma contaminação, ela fosse purificada. Então, funcionava mais ou menos assim. Você entrava, né, dentro do templo, você contava, eu imagino, né, o que você tinha feito, o que você precisava, e aí eles te indicavam, olha, tem a barraca do seu Benjamim, tem a barraca do seu José, tem a barraca, né? Vai lá, compra o teu animal e leva para o sacerdote. Você fazia isso. Mas, de repente, Jesus chega e ao contrário dos líderes que criam que estavam obedecendo à vontade de Deus e cultuando a Deus, o que Jesus enxerga era simplesmente comércio. A palavra usada no texto é a palavra empório, né? Que a gente traduz literalmente como empório. Ou seja, Jesus olha e vê que o culto, né, o templo, ele havia sido transformado numa lojinha, sabe, num mercadinho, né, num lugar de comércio. Ao impedir, então, que o sacrifício acontecesse, ao impedir que o povo cultuasse a Deus, o que Jesus está fazendo na prática é acabando com o culto. Jesus está impedindo que o culto aconteça. É quase como se Jesus entrasse e fechasse o templo. Não tinha como ele fechar ali o templo, mas a atitude dele é como se ele estivesse fechando aquele lugar de culto. E aí a gente tem que se perguntar, por que Jesus faz isso? Acontece, meus irmãos, que quando o objeto do nosso amor maior, quando o objeto do nosso afeto, quando o objeto da nossa paixão, ele é retirado de nós, se mostra aquilo que a gente está adorando de verdade. Quando o objeto do nosso amor, da nossa paixão, daquilo que capturou o nosso coração, é retirado de nós, fica evidente, fica claro a coisa que a gente está adorando. E olha só, Jesus, o que ele fez? Ele não fechou, né, literalmente o templo, mas ele impediu que o comércio acontecesse. Quando Jesus retira o comércio, quando Jesus retira ali a possibilidade deles lucrarem com aquilo, deles ganharem dinheiro com aquilo, a ira dos líderes se manifesta. E por outro lado também, Jesus está irado, tanto é que ele faz um chicote. Mas por que ele está irado? Porque ele olha para o lugar de culto e ele não enxerga Deus. O Pai foi retirado do lugar, e no lugar foi colocado Mamon.
E isso acende a ira de Jesus, porque ele olha e vê assim: vocês substituíram meu Pai por um outro Deus. Quando o objeto do nosso afeto maior é retirado, a gente percebe aquilo que a gente está adorando. E nesse sentido, meus irmãos, esse momento que a gente vive hoje, a gente não está no lockdown, né, mas a gente está nesse momento de fase vermelha, né, as coisas fechadas, o templo fechado. Isso revela qual é o nosso verdadeiro templo e qual é o verdadeiro Deus que a gente tem adorado. E isso é muito importante porque existem aqueles que não se acham pessoas religiosas, mas que ainda assim prestam cultos e adoram em vários templos que a gente poderia chamar de templos seculares. Eu estou com um podcast, depois se você quiser ver, fazer o jabá aqui, tá? É @Confraria dos Maltrapilhos. Eu falo disso no último podcast que eu gravei na quinta-feira agora. Eu narro como que é, por exemplo, a gente ir para o estádio de futebol. Está aqui o Matheus também, que está gravando com a gente, que eu sei que gosta de futebol, né? E assim, o futebol é interessante, porque eu não sou fã de futebol, né? Aliás, eu não torço para nenhum time. Mas eu reconheço que quando você entra no estádio para poder assistir um jogo, existe uma liturgia que é feita. Não sei se você já percebeu isso. A torcida ela canta, né? Tem uns cânticos que vai desde o hino nacional, que a gente canta no começo da partida, e aí você tem 40 mil pessoas, 50 mil pessoas cantando, no final o pessoal aplaude, aquilo te deixa todo arrepiado, né? Porque te leva para um outro lugar. E aí o pessoal canta o hino do time, canta os gritos de guerra, o pessoal xinga o juiz, né, que a gente sabe que acontece muito, e aí tem a coreografia também, que abraça aqui e fica pulando um de um lado para o outro, o pessoal faz a ola, né, o pessoal tira a camisa e fica girando, tem toda uma prática de coisas que é feita, que essa prática, né, que se você for em vários jogos vai se repetir, né, vai ser mais ou menos a mesma coisa, tudo isso a gente pode chamar de uma liturgia. Não é uma liturgia que é feita para Deus, o Deus que a gente adora, mas é uma liturgia porque ela entrega uma mística. Né? Quem participa daquele encontro é transportado para outra coisa, que é muito maior do que o jogo que está acontecendo ali. E nesse sentido, existem vários templos na nossa sociedade. O estádio de futebol, o teatro, por exemplo, se você já foi para o teatro, você sabe. Eu até falei assim, quando da última campainha do teatro e a luz apaga, parece que você está em outro lugar, parece que aquele lugar se transforma. O shopping ele é cheio de mística. Eu não sei se você já reparou, mas a arquitetura dos shoppings nossos, ela imita a arquitetura das igrejas, principalmente as catedrais e as mesquitas. Eu também vou colocar lá no Instagram, né, da confraria, as imagens que eu faço a comparação de uma foto do shopping, uma foto de uma catedral, uma foto do shopping, uma foto de uma mesquita. É igualzinho, porque, e isso é interessante, os estudiosos falam que o capitalismo ele é a nova religião do cotidiano. Existe um estudioso, um historiador chamado Yuval Harari, que o cara é ateu, ele nem acredita em Deus, mas ele fala que o capitalismo é a religião mais bem-sucedida dos nossos dias. Porque existe algo sendo adorado, existe uma mística sendo entregue. Então você que não é religioso, você de repente se percebe sem aquilo que você gostaria de ter. Você não pode mais ir para o estádio, você não pode ir no teatro, você não pode ir para o shopping. E aí a nossa paixão se inflama. Agora, por outro lado, aqueles que se acham religiosos, de repente descobrem, né, que a motivação de ir para o templo talvez não seja realmente prestar culto a Deus. Porque os líderes religiosos, eles achavam que estavam fazendo tudo certo, mas a motivação do coração deles era outra. E aí eu te pergunto para você que vai na igreja, você que é irmão, qual é a tua motivação de ir para o templo? De fato, é cultuar a Deus ou é comungar com os irmãos? Que é uma coisa que a gente sente, eu estou sentindo muita falta disso. Mas qual que é a nossa motivação básica, raiz? Eu estava conversando com um pastor amigo meu que ele falou isso, falou assim, é engraçado porque o povo deixa de ir na igreja ou até tem medo de ir na igreja quando está aberto para ir,
mas não deixa de ir para o shopping, né? E aí a gente percebe o que realmente é importante para a gente. Qual é o Deus que de fato a gente está adorando. Então, meus irmãos, nessa passagem a gente vê, e esse é meu terceiro e último ponto, como Jesus restaura o templo. O que Jesus faz aqui é a restauração do templo. Quando Jesus é questionado, que milagre você pode fazer para mostrar que você tem autoridade de fazer isso que você está fazendo? No versículo 18, Jesus diz, aliás, no 19 ele fala assim, derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Irmãos, a resposta de Jesus quando ele fala, derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias, as pessoas que escutam não entendem, porque eles falam, demorou 46 anos para o templo ser construído, e esse homem fala que em 3 dias ele vai conseguir. Um monte de gente trabalhando, um monte de dinheiro gasto, né, para construir o templo, e uma pessoa sozinha vai construir em 3 dias. Mas aí João, né, vem ao nosso auxílio, ele fala que o templo que Jesus falava era o próprio corpo dele. E os discípulos só entendem isso depois que ele ressuscita. Ou seja, o que Jesus está mostrando para a gente? Para os judeus, o templo tinha a ver com lugar, tinha a ver com espaço, tinha a ver com geografia, tinha a ver com coisa, entendeu? Você podia pisar no templo. Para Jesus, o templo era um encontro. O templo tinha a ver com o momento, tinha a ver com o tempo, né? O que Jesus está fazendo aqui, na verdade, é a restauração daquilo que havia no Éden. Porque eu não sei se você se lembra, mas no relato do Éden diz que o homem e a sua mulher, eles estavam no jardim e todos os dias, na viração do dia, eles conversavam com Deus. Eles se encontravam com Deus. E não havia necessidade de templo, não havia necessidade de nada. Por quê? Porque havia livre acesso a Deus. Era simplesmente chegar e estar junto. Tem um rabino que eu tive contato com os escritos dele e abriu muito minha cabeça, né, nesse sentido. Ele analisa nessa situação, ele fala o seguinte, existem 2 reinos na Bíblia. O primeiro é o reino do espaço, o reino do lugar. O reino do espaço é o reino criado por nós, seres humanos. Por quê? Porque através do espaço, através da propriedade, né, da terra, certo? Da herança, a gente consegue conquistar coisas. Espaço, território, tem a ver com posse, tem a ver com o ter coisas, né? Tem a ver com ter, possuir. Agora, o Deus da Bíblia, o Deus vivo, não é o Deus que se preocupa com geografia, se preocupa com lugares, não. O Deus da Bíblia é o Senhor do tempo. Deus está muito mais preocupado com as gerações, com as famílias, com os momentos, com os dias, do que com os lugares. O Deus da Bíblia é o Deus das lembranças. Né? Toda hora a gente vê o salmista se lembrando daquilo que havia acontecido. Por quê? Porque no reino do tempo, nós simplesmente existimos. E aí que está o nosso problema, porque o ser humano sacrifica tempo para poder ganhar espaço. Isso é o rabino que fala, né? A gente sacrifica tempo para poder ganhar espaço. Mas todo espaço que a gente conquista, ele acaba quando o tempo acaba. E aí a gente fica sem nada. Agora, o Deus vivo é o Deus do tempo. E para ele, na verdade, o tempo não tem fim. Não sei se você já percebeu, mas a primeira coisa que Deus santificou foi um dia. O 7º dia. Deus olhou, viu tudo que tinha feito, viu que era muito bom e o santificou o dia. A segunda coisa que Deus santifica é o ser humano. Ele abençoa o homem e a mulher. A terceira coisa que Deus santifica é o santuário que Moisés vai construir, séculos mais tarde. Por quê? Porque o templo foi necessário somente depois que o povo corrompeu o coração dele e começou a adorar coisas no lugar do Criador. Aí ele precisou abençoar um lugar para poder reconduzir de novo o povo, para olhar de novo para Deus. Agora, qual que é a boa notícia que Jesus está dando para a gente nessa passagem? Jesus é o nosso templo.
Jesus é o nosso templo. O véu se rasgou. Quando Jesus morre na cruz, quando ele paga o preço do nosso pecado, aquilo que separava a gente de Deus, o véu também que separava a presença de Deus do povo, diz lá o texto que ele é rasgado do alto até embaixo, como se uma mão invisível ela rompesse com aquilo, dizendo assim, olha, agora vocês têm livre acesso a Deus. Tanto é que na Nova Jerusalém, também vai dizer lá em Apocalipse, não existe templo. Não haverá templo. Por quê? Porque o próprio Deus vai ser o nosso templo, porque Jesus é o nosso templo. Sabe o que significa para mim e para você? Meus irmãos, podem fechar as igrejas por 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos. Isso não muda nada, absolutamente nada, porque a gente não precisa de templo. E eu posso te dar um exemplo prático disso. A igreja na China, antes de Mao Tse-tung ele implantar o comunismo, os historiadores falam para a gente que havia 2 milhões de cristãos na China. 2 milhões. Então o comunismo ele sobe, né, ao poder, os templos são fechados, os templos são confiscados, os missionários são deportados, os pastores são presos, alguns são mortos, as Bíblias são queimadas, e da noite para o dia a igreja não tem mais nada. Todo mundo achou que a igreja tinha acabado. Quando a China começa a se abrir 40 anos depois, e os missionários voltam para aquele lugar, sabe o que eles descobriram? Eles acharam que não ia ter mais cristão. Eles descobrem o seguinte, de 2 milhões de crentes, em 40 anos eles alcançaram 70 milhões de crentes. 70 milhões de pessoas convertidas. Sem templo, sem Bíblia, sem pastor ordenado, sem grupo de louvor, sem nada do que a gente julga ser necessário. O que eles tinham? Eles tinham simplesmente a presença de Deus e a presença dos irmãos. E o culto lá era onde houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estou presente. O culto na China, uma igreja de 10 pessoas é uma igreja grande, uma igreja de 40 pessoas é uma super igreja. Porque para eles igreja são 2, 3, 4, 5 pessoas juntas. Isso já é igreja, isso já é corpo de Cristo. Por isso, meus irmãos, a boa notícia que eu quero dar é essa. Eu sei que a gente está sentindo falta disso, né? Tipo, de se encontrar, de se reunir, de poder louvar a Deus. Mas essa não é a nossa essência, porque o nosso templo é Jesus Cristo. A gente não precisa disso. A gente pode continuar sendo igreja de maneira simples. E talvez até essa seja uma grande oportunidade que a gente tem para a igreja de fato voltar a crescer. Porque quando a gente tira, né, tudo aquilo que a gente julga que é importante e que de repente não é o coração da nossa fé, a gente fica com o essencial. Qual que é o essencial? O essencial é a presença de Deus, é o encontro com Deus e o encontro com os irmãos. Você pode fazer isso como? Através da oração. Em primeiro lugar, oração. Encontro com Deus é oração. É falar com Deus na viração do dia, sabe? Tipo, é poder conversar com Ele. O que é igreja? Igreja é grupo pequeno, é 2 ou 3 reunidos. Na tua casa, meu irmão, se você é de uma família, né, de pessoas convertidas, pessoas crentes, você já tem uma igreja. Sabe uma coisa boa que essa pandemia trouxe para minha casa? De repente eu me liguei, ainda mais agora eu estou começando um projeto de plantação de igreja. Então, eu não tenho igreja mesmo, né? Estou começando a juntar gente para a gente começar uma igreja. E aí, de repente, eu percebo que não tem professora da escola dominical para poder discipular meu filho. Eu percebo que eu tenho que discipular meu filho. Eu lembro um dia, eu e a Paula, minha esposa, a gente conversando, a gente preocupado. O que a gente vai fazer agora? E eu vou falar para vocês, foi uma bênção isso, porque isso me colocou numa posição de ter que assumir essa direção. Então, meus irmãos, na nossa casa a gente já tem grupo de WhatsApp, e aí a gente tem a tecnologia, grupo de WhatsApp, de Zoom, de Google Meet, o que vocês quiserem usar para compartilharem, para prestarem conta uns para os outros. Isso já é igreja. Eu estou discipulando uma pessoa, por exemplo, o encontro essa semana foi virtual, foi através do Google Meet. E a gente pode fazer isso. Minha oração é para que Deus te abençoe, para que Deus te mostre que Jesus é o nosso templo
e que a igreja não vai morrer se os nossos templos continuarem fechados. Minha oração é para que você faça parte dessa igreja, que não depende de lugar, só depende do encontro com o Pai e com os irmãos. Deus te abençoe. Graças a Deus, porque Deus usa os seus servos e servas de uma forma poderosa, usou nessa noite, falou conosco através da sua santa e bendita palavra. Fomos iluminados, mas que esta palavra não seja uma palavra meramente informativa. Que esta palavra traga para mim e para você transformação de vida, para que nós possamos viver conforme o querer do nosso Pai Celestial. Amém? Nós agora estamos encaminhando para o final do culto. Estaremos lendo então o envio que se encontra no Salmo 96, verso 3, que diz assim: Anunciai às nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que nós possamos estar anunciando as boas obras do Senhor, principalmente anunciando o que Cristo fez em nossas vidas. Por meio do nosso testemunho, fazemos a diferença. Por meio do nosso testemunho, resplandecemos Cristo em nossas vidas. Tempos tão ruins que nós possamos testemunhar que há esperança, e a esperança é Jesus. Deus abençoe a sua vida. Oremos, finalizando o culto de hoje. Obrigado, Senhor, pela alegria que tivemos de estarmos em Tua presença. Pai, é uma nova semana que se inicia e precisamos da Tua presença. Precisamos do Teu cuidado, do Teu favor em nossas vidas. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito esteja tomando, nos enchendo completamente e que possamos caminhar dia a dia cheios da fé em Cristo Jesus. Que possamos, ó Pai, anunciar, através do nosso testemunho, a Tua presença em nós. Nos abençoa, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo amor que temos, pela salvação que temos em Cristo Jesus. É nesse nome precioso que oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Boa semana. Deus abençoe ricamente a sua vida. Um forte e carinhoso abraço.